O Ceará já vive o clima de plena alta estação turística, mas alguns fatores estão comprometendo o número de turistas que deveriam visitar Fortaleza e as cidades do litoral e também do interior do estado neste período. Enquanto a Secretaria do Turismo espera a vinda de 600 mil turistas para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o setor hoteleiro no estado está apreensivo, já que a ocupação prevista não deve ultrapassar os 89% de ocupação registrados no mesmo período do ano passado. Os donos de hotéis apontam a crise da Argentina, falência da Soletur, fechamento da Transbrasil como causas para o afastamento dos turistas. Os guias turísticos, por outro lado, alegam que a falta de estrutura, a dificuldade de acesso aos pontos turísticos, a falta de estacionamento, insegurança e lixo espalhado na cidade são outros grandes obstáculos para o setor. A alta estação turística no Ceará é o tema do Cena Pública de hoje. E para debater o assunto, nós convidamos o secretário de Turismo do Estado, Antônio Cambraia. Como debatedores, participam do Cena Pública o presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, ABIH Ceará, Regis Medeiros, e os jornalistas José Mário Pinto, do jornal O Povo, e Luiz Sérgio Santos, da revista Fale. Secretário, seja bem-vindo ao Cena Pública. O que é que a gente pode, diante desse quadro que a gente apresentou aqui no início do programa, tornar um pouco mais alentador, digamos assim, o desempenho do setor nesta temporada? Na verdade, Moacir, o resultado desta alta estação é fruto de providências, de campanha, de promoções feitas anteriormente. Mas essa apreensão, ela é natural. Na verdade, se nós verificarmos o final do ano passado, na data do Réveillon, por exemplo, e o começo de janeiro, houve uma queda no fluxo turístico. Mas os dados que nós temos, a situação está dentro do previsto. Está certo que a rede hoteleira tem apresentado uma taxa menor de ocupação do que no ano passado, mas na nossa análise isso é fruto de um aumento expressivo na oferta de leitos ocorrida no ano de 2001. E os turistas que estão vindo para Fortaleza, eles se diluem nessa oferta, por essa oferta maior de leitos, baixando a taxa de ocupação. Eu acho que nós devemos pensar positivamente, até porque o maior número de turistas vem, e é uma constatação já do passado, a partir da segunda quinzena de janeiro se intensifica mais o fluxo turístico. Nos nossos levantamentos, que são feitos não apenas pela taxa de ocupação, mas também por informações das operadoras, e se nós formos às operadoras, elas dizem que o fluxo está normal. Então é uma questão que a gente tem que discutir. Eu respeito a opinião, estou aberto a essa discussão, mas para a Secretaria de Turismo, nós estamos dentro das faixas normais, esperadas e projetadas. Quer dizer, nós não podemos partir já do pressuposto, antes da verdadeira autoestação começar, de que ela fracassou absolutamente, da forma como foi colocada no início. Então, para a Secretaria de Turismo, a situação está normal, está dentro do previsto. Agora, claro que essa temporada teve efeitos devastadores, digamos assim, quando a maior operadora do país quebra, né? Quando uma companhia aérea deixa de operar. E no momento, secretário, que a gente, pelo menos se falava muito, depois dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, falava-se que inclusive o destino turístico de brasileiros poderia ser direcionado para o turismo interno. O senhor viu trabalhos da Embratur, a gente vê medidas de infraestrutura, ações concretas no sentido de dar essa densidade ao movimento interno, ou a gente não soube aproveitar a ocasião? Infelizmente a desgraça dos outros não nos beneficiou. Não, de infraestrutura sim. Inclusive eu citei
no que diz respeito à oferta de leitos, que no ano de 2001 houve um aumento significativo na oferta de leitos, em torno de 21%. Quer dizer, se você for pensar na infraestrutura, nós temos uma infraestrutura capaz de receber bem o turista e em quantidades bem maiores, em função exatamente dessa infraestrutura que foi implantada pelo trade turístico, que se diga de passagem no Ceará, e até pela característica do cearense de comerciante por natureza, o trade turístico é bastante operativo e dinâmico e criativo no estado do Ceará. Então, no que diz respeito a essa questão de infraestrutura, o Ceará está preparado para receber os turistas em fluxos cada vez maiores. Diante da expectativa da Secretaria de Turismo com relação aos números de turistas, os números do turismo, o senhor sinaliza alguma mudança se ocorrer uma queda no fluxo de turistas para Fortaleza? Nós estimamos, eu até falei, uma previsão, uma estimativa audaciosa até de quem estava querendo e está, que nós tenhamos uma alta estação com fluxo recorde de turistas em Fortaleza, que para cá viriam em torno de 600 mil turistas agora nessa alta temporada. Se compararmos com o ano anterior de 503 mil turistas, um crescimento em torno de 19%. Essa estimativa de maior fluxo. E uma estimativa mais conservadora, em torno de 540, 550 mil turistas. Então nós vamos ficar nessas faixas. Nós vamos ficar nessa faixa de turistas em Fortaleza, eu tenho certeza disso. Secretário, como o senhor analisa, desse tempo que o senhor está à frente da Secretaria de Turismo, a relação entre o setor público e o setor privado na área de turismo? O senhor considera que esses dois segmentos têm desenvolvido bem a sua função? O Estado, o setor público, é muito cobrado em relação a uma promoção institucional do Estado, fora da região. E o setor privado, o senhor acha que ele tem feito a parte dele? O senhor acha que ele tem sido uma interlocução profissional nessa relação? Ou o senhor acha que o setor privado ainda tem uma relação muito paternalista em relação ao Estado? Há duas questões que eu coloco com relação a essa questão, duas situações que eu coloco com relação a essa questão no que diz respeito ao turismo em Fortaleza. A primeira é a coesão e a união do trade turístico. Isso é um fato comprovado. E o segundo também é o entrosamento que há entre o trade e a Secretaria de Turismo do Governo do Estado, montando parcerias através do Convention Bureau, que representa o trade. O SEBRAE, por sua vez, também tem feito excelentes parcerias com a Secretaria de Turismo, a participação em feiras. Você tem uma ideia, agora a partir do dia 23 acontecerá a feira da Bolsa de Turismo de Lisboa, que é uma grande feira internacional, a qual comparecerão vários representantes do trade turístico, e lá estará, como tradicionalmente tem acontecido, uma representação, a Secretaria do Turismo estará, o Ceará estará nessa feira fazendo a promoção, vendendo o produto turístico, o Ceará, para os portugueses e para a Europa, porque essa feira, ela comparece as operadoras praticamente de toda a Europa, ou de uma parte da Europa. Então há nesse aspecto, e é salutar, esse entrosamento, essa união de interesse e de esforços entre o trade turístico privado, a Secretaria de Turismo, o SEBRAE, enfim, os órgãos que têm ligações e que operam o turismo no estado do Ceará. Secretário, a gente viu inclusive agora, nesse ano de 2001, a inauguração de empreendimentos de investidores portugueses.
Dado esse cenário, qual é o impacto que isso cria no futuro? A Secretaria já tem um desenho de cenário para o futuro? Como é que ficaria? Seria impactado o fluxo de turistas no Ceará em função desses investimentos de portugueses aqui? O fluxo turístico, como também a questão da geração de renda, da geração de emprego. Esses empreendimentos de fora, esses investidores que vêm de fora, no plano deles é que eles vão gerar a sua própria demanda, através de parceria com operadoras lá dos países emissores de turistas. Então isso é muito bom, porque ele não vem apenas instalar aqui os leitos e esperar que o turista venha, que a Secretaria do Turismo, que o próprio trade faça a sua promoção e que os turistas venham. Não, eles próprios, e isso geram, devem e trabalham nesse sentido para gerar a sua própria demanda, viabilizando voos charters, viabilizando maneiras do turista vir diretamente para esses empreendimentos, principalmente os resorts que são instalados fora de Fortaleza, como o Boa Vista, em Camusim, que já está operando, mas será inaugurado no dia 2 de março. O Barceló Oasis Praia das Fontes também pretende trazer diretamente o turista para o empreendimento, como outros empreendimentos que estão em negociação, em contatos, em captação. É nesse sentido, de que eles aqui se instalem e que eles próprios viabilizem também a sua demanda, o que é bastante salutar nesse aspecto da geração de renda, da geração de emprego. Secretário, essa queda anunciada pelo Moacir na abertura do programa, como é que você analisa isso? Você acha que o Ceará, Fortaleza, está perdendo a competitividade em relação a outros destinos do Nordeste? Como é que você analisa? Eu boto um indicativo em relação a isso, é que a cada alta estação aqui, a imprensa noticia que alguns setores de serviços fazem reajustes na sua tabela de preço. Eu não sei se isso é uma tendência natural do capitalismo ou se é um fenômeno localizado. Eu, como usuário e como consumidor de Fortaleza, tenho percebido em alguns restaurantes da cidade, por exemplo, que houve uma majoração nos pratos, inclusive restaurantes tradicionais, como as famosas peixadas da beira-mar. Como é que você analisa isso? Nós estamos perdendo competitividade. Também uma reclamação contra os taxistas, né, que exploram o turismo, os turistas, né? Pois essa questão, como é que o senhor vê como secretário? Na verdade, é uma preocupação muito grande com a questão dos preços. Há uma preocupação e já há uma conscientização nascente daqueles que trabalham com o turismo para não explorarem o turista. Há poucos dias eu fui a uma carreata de taxistas e o slogan dessa carreata era explore o turismo e não o turista. Então os próprios taxistas, uma carreata de muitos carros, uma quantidade bastante razoável de carros, de táxis, com esse slogan, em faixas, em adesivos, quer dizer, já está começando essa conscientização de que não se deve explorar o turista através de uma majoração nos preços. A própria Secretaria do Turismo tem um folheto que distribui nos seus receptivos com referências de preços, de restaurantes, de hotéis, de pousadas, de táxis, um folheto que passa ao turista para que ele tenha uma referência dos preços e também para que iniba aqueles que não são bons comerciantes, porque se os preços forem exorbitantes, é evidente que da segunda vez o turista não virá, ele passará para os outros essa questão do preço alto, que é muito bom quando a pessoa vai a um restaurante e diz, olha, a comida é muito boa e os preços são baixos, os preços são bons, são convidativos. Então ali é uma propaganda que está fazendo daquele estabelecimento. Mas se você vai ao restaurante, mesmo dizendo que a comida é boa, mas o preço é muito salgado, o outro não vai e também aquele turista não retorna àquele restaurante. Então isso é uma coisa muito, muito clara. Não devemos matar, para usar um termo
matar a galinha dos ovos de ouro, que é o turismo no caso do Ceará, que eu acredito como redenção econômica, com reflexo social na qualidade de vida e no bem-estar para o nosso Estado. A quem recorrer na ocasião dessa, quando sabe que nós temos uma delegacia de atendimento ao turista, eu pergunto se existe algum centro de atendimento ao turista para qualquer outro tipo, porque a delegacia de atendimento ao turista atende mais os crimes, os furtos, alguma coisa assim. E fora disso, existe um centro de atendimento para... Tem o próprio DECOM e na Secretaria de Turismo tem um setor de fiscalização como representante da Embratur. Hoje mesmo teve uma reunião com DECOM, com outros órgãos, a fim de formarmos um convênio com a Polícia Militar, a delegacia, a divisão de apoio ao turista. Nós não temos ainda uma delegacia do turista, e a ideia é que se faça um convênio para que esses órgãos atuem conjuntamente nessa questão da fiscalização, do exercício irregular da profissão, por exemplo, dos guias. Os guias têm que ser credenciados, têm que ser registrados na Embratur. As Topics, as vans que fazem o transporte, também têm que ser registradas. A questão do preço também tem que ser fiscalizado, porque apesar dessa conscientização que eu disse que está começando, mas a fiscalização ela tem que acontecer para inibir quem queira explorar no caso dos preços. Secretário, eu gostaria de fazer alguns comentários e posteriormente uma indagação. Conforme foi falado pelo Moacir na abertura desse programa, reportagem até da qual foi feita com nós da BIH, a hotelaria cearense está bem preocupada aí com essa queda da taxa de ocupação que está havendo nesse mês de janeiro. Para ser mais claro, até o dia de ontem nós tivemos uma queda de 23% na taxa de ocupação do mesmo período do ano de 2001. Nós no ano de 2001 tivemos até o dia 14 92,61% de média de ocupação e tivemos até ontem 71,01%. Mas fomos atrás também de descobrir o porquê, tá certo? Se era uma coisa questionada do Ceará, se era somente o aumento da oferta da hotelaria em Fortaleza, que, como o senhor mesmo disse, cresceu 21% no ano de 2001, e o que é que estava acontecendo, porque deixou toda a hotelaria e o trade turístico, de uma maneira geral, um pouco preocupado. Então nós entramos em contatos com algumas receptivos, entramos em contatos com algumas operadoras, entramos em contatos com algumas empresas que locam os ônibus para que possa saber como é que estava em relação ao mesmo período do ano passado, e temos sentido, em todos esses que nós citamos, todos preocupados também com a queda no seu fluxo. Enfim, pelo que nós estamos vendo, deverá haver, pelo menos até o momento, uma queda realmente no fluxo, não só na taxa de ocupação, como no fluxo, e isso dito por empresas receptivas que estão recebendo um pouco menos. Para buscarmos o que é este problema, como eu estava citando antes do programa começar, nós entramos em contato com outras capitais do Nordeste. E pegamos, para dar um exemplo, a Bahia, onde acha-se que vai se fechar uma taxa de ocupação de 65%, quando o histórico é entre 85% e 90%. A Rio Grande do Norte, da mesma maneira, hoje está com a taxa de ocupação. Enfim, todas as capitais do Nordeste com a taxa de ocupação, o que mostra que não é um problema do nosso Ceará, tá certo? Que mostra que houve uma queda realmente no fluxo. Mais uma vez fomos buscar o porquê que isso está acontecendo. E elencamos algumas coisas, como foi citado pelo Moacir, a quebra da Soletur, onde ainda não foi, digamos assim, não só pelo problema deste fluxo não ter sido absorvido por outras empresas, mas pelo problema da credibilidade. Está se vendo hoje que todo mundo deixa para comprar seus pacotes de última hora. Uma empresa operadora na semana passada tinha 400 assentos na quinta, vendeu 300 assentos na sexta para os voos de sábado e domingo, o que demonstra a última hora. Mesmo problema da Transbrasil, além da falta dos aviões e espaço aéreo, credibilidade também. Temos também a questão do 11 de setembro, que deu uma baixada grande no turismo internacional. Temos também os navios que estão aí
pelo litoral do Brasil, com 10 mil leitos, o que também está dividindo a nível Nordeste o fluxo. E os argentinos, que nós tínhamos aqui uma previsão de 3 a 4 voos charters da Argentina, e realmente eles não aconteceram pela quebra da Argentina. Enfim, são inúmeros os fatores que estão mostrando esta queda. E aí a pergunta é o que podemos fazer. Esta conversa foi também hoje com outros presidentes de ABIH e citou a nível local, como sempre eu falaria para o senhor, um planejamento, né, o que é que nós teríamos aí de pensamento, num planejamento efetivo de mídia, de divulgação do nosso destino na mídia eletrônica, principalmente nos principais centros emissores como São Paulo, e isso é um investimento pesado, porque mídia, principalmente eletrônica, é muito cara. E a segunda seria realmente que as secretarias de turismo dos estados do Nordeste se juntassem, buscassem a Embratur, onde aí seria feito um planejamento, digamos, nacional no Nordeste, também de mídia internacional e de mídia nacional para mexer isso, porque todo o Nordeste, eu senti nesses últimos dias, falando, todo o Nordeste está muito preocupado com o que tem aí acontecido nas suas ocupações e nos seus fluxos. Muito bem, Regis. Na questão da mídia, ainda há tempo para se fazer uma campanha ou estender uma campanha que foi feita pela Secretaria de Turismo nas capitais de Porto Alegre, em São Paulo também interior, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Uma ideia que se está estudando e logo, porque o tempo urge, né, é que se estenda essa mídia por mais algum tempo lá nessas capitais que são emissores por excelência de turistas para o Ceará e para o Nordeste. Então, no primeiro ponto, você tem toda a razão, apesar das perspectivas de melhorar o fluxo turístico a partir da segunda quinzena de janeiro, mas nessa ótica de análise desses acontecimentos, a gente tem que estar precavido também, porque pode a previsão não se realizar. Então, a da saída seria, e nós vamos trabalhar nesse sentido, estender, porque aí sai mais barato. A mídia, os VT já estão produzidos, é uma mídia que continua por mais algum tempo. No segundo ponto de reunião dos secretários de turismo do Nordeste, nós vamos ter agora na sexta-feira, no dia 18, uma reunião aqui em Fortaleza dos secretários de turismo do Nordeste, para tratarmos de um assunto específico, que é a questão da CTI Nordeste, mas nesta reunião nós vamos discutir a questão da alta estação. Então, essas duas colocações que você apresentou como sugestão, muito boas, nós vamos trabalhar nesse sentido. Secretário, há uma tendência, o Brasil hoje se divide muito entre a economia formal e a economia informal. A economia informal tem crescido muito no Brasil, a ponto de preocupar aí as máquinas arrecadadoras, porque essa economia contribui muito pouco para o Tesouro Nacional. Há no Brasil uma tendência de crescimento de um turismo informal, aquele turismo pé na estrada, aquele turismo que fica em albergues, que fica em pousadas. Há essa tendência e parece que isso é uma coisa muito forte na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, porque isso seria uma reacomodação da própria economia. Os senhores têm indicadores dessa tendência? Não, há um turismo informal de quem vem para casa de amigos, para quem vem para casa de familiares, para quem vem no carro próprio. Quer dizer, esse não passa pela operadora, não passa pela agência de viagem, não vai ao hotel, mas é um turista que vem, que gasta e que deixa também o seu dinheiro. E há uma, eu não diria tendência, mas aqui no Ceará existe um número muito grande de flats. Flats funcionando como hotel, no pool, como a gente diz, e flats de pessoas que possuem e está fechado, e que agora, nesse período, tem emprestado para pessoas que vêm de fora. E às vezes serve a própria rede hoteleira também, né? Uma pessoa lá de Brasília me pediu para que verificou isso, que estava querendo vir para Fortaleza e, através de um terceiro, foi visto um flat para ele vir para Fortaleza. Quando se contactou o dono daquele flat, o flat já estava, ele viria no dia 7.
já estava ocupado de 7 a 10. Então, falou-se que ele viria no dia 11, já estaria ocupado de 11 a 17. Quer dizer, um flat de um terceiro está sendo ocupado o mês inteiro por uma pessoa que vem no seu próprio carro, ou que vem mesmo de avião. Então isso também é um segmento que desvia muito a questão do turista no hotel. Como também a grande propagação de flats funcionando como hotel, que tende a diluir. E pequenas pousadas. Então há essa tendência, mas não de grande proporção. Aqui só, Moacir, para eu fazer até como informação, como observação ou comentário, um jornalista me telefonou e colocou que a questão da crise argentina teria sido um baque para o turismo no Ceará, o turismo em Santa Catarina, no Nordeste, dizendo ele que lá em Santa Catarina o fluxo de argentinos iria diminuir de 40% ou de 50%, que estava preocupando muito lá em Santa Catarina. Eu disse que lá devia preocupar mesmo, porque o maior emissor de turistas estrangeiros para Santa Catarina era de argentinos. Mas aqui nós não ficássemos muito preocupados de forma global. Por quê? Nós tivemos no ano de 2000, 10 mil turistas argentinos para Fortaleza. No ano de 2001, 14 mil. Digamos que haja uma queda de 50%. Nós teríamos menos 7 mil turistas. Ora, 7 mil turistas em quase 2 milhões representa muito pouco. Mas, aí onde vem, os hotéis que preferencialmente recebem turistas, estes vão ter uma dificuldade muito grande, vão ter grandes dificuldades. Um hotel que recebia esses argentinos que não virão, vai ter problemas muito sérios. Então, para aquele hotel foi terrível essa questão, realmente. Algum tempo atrás... Mas para o turismo como um todo, o prejuízo existe, mas não é tão alarmante da forma como esse jornalista colocou. Secretário, vai pedir licença aqui para fazer um pequeno intervalo. E eu só queria lembrar aqui ao nosso telespectador que deseja formular perguntas para o nosso convidado. O nosso telefone é 261-4104, o nosso fax 261-6527. O nosso e-mail é cena@tvceará.com.br. Cena Pública faz um pequeno intervalo e a gente volta já já. Chegue perto, minha gente, pra saber da novidade que se chama Prévio Imóvel, tá chegando na cidade. É um serviço do governo de primeira qualidade. Procure o Prévio Imóvel, ele é sensacional. A gente tá preocupado cuidando do social. Prévio Imóvel é previdência, é governo federal. Todos os dias somos testemunhas de violações dos direitos de crianças e adolescentes. São meninos e meninas fora da escola, nas ruas, sem cuidados ou proteção. Além da violência e do abuso sexual que acontecem às escondidas em todas as classes sociais. Existe uma lei capaz de mudar esta realidade, mas sem você, ela não vai sair do papel. Com você, podemos transformar o mundo. Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o nosso futuro começa hoje. Tio, dá um clique aí. Seja o provedor de quem tem fome. Clique Fome. É grátis. Acesse www.cliquefome.com.br. Tio, dá um clique aí. Doe, sem colocar a mão no bolso. Estamos de volta com o Cena Pública de hoje, falando sobre a alta estação turística no Ceará. O nosso convidado, o secretário de Turismo do Estado, deputado federal Antônio Cambraia. Deputado, a gente sabe que Fortaleza, no contexto do turismo do Ceará, é a porta de entrada, principalmente a estadia mais permanente daqueles que nos visitam.
E a gente vê Fortaleza, mais uma vez, com problemas por causa da chuva, que afugenta o turista, embora traga alegria para os sertanejos no Ceará. Tivemos problemas com lixo, temos tido problemas sérios com segurança. O que efetivamente tem sido feito nessa interface com a prefeitura? O que tem sido feito institucionalmente pelo próprio governo do estado nesse aspecto para dar a cara que Fortaleza precisa para continuar sendo atraente do ponto de vista do turista? Uma cidade turística, ela tem que ser, antes de tudo, uma cidade muito agradável, e Fortaleza é, mas tem que ser também uma cidade muito limpa. E você próprio colocou, nesse aspecto nós estamos atravessando um momento que deixa um pouco a desejar. Nas pesquisas que nós temos, que são feitas periodicamente, sistematicamente, a questão da limpeza é importante, vem entre as primeiras. A questão da segurança vem em quinto, dentre as reclamações do turista, a segurança. Quinto, já a limpeza vem em segundo, os preços vêm em primeiro, quer dizer, há uma sequência nessa preferência. Dá uma paradinha aí. Identifica. Secretário, dá uma paradinha, caiu o áudio aí. Nós tivemos um pequeno problema de áudio aqui no microfone do secretário, mas, secretário, por favor, continue a resposta. Eu estava falando da cidade, que ela tem que ser uma cidade limpa, uma cidade agradável, uma cidade com segurança, para que cada vez mais atraia o turista. Se você disser que Fortaleza tem todos esses atrativos, eu até diria que sim, dentro das condições nossas de Brasil, das condições nossas de Ceará. Mas não estamos ainda no ponto desejável. Há necessidade que a cidade fique cada vez mais limpa, que haja maior segurança e melhores preços. Quer dizer, há que se trabalhar em todos os sentidos para que o turismo cresça cada vez mais. Só para a gente pegar uma questão bem pontual aqui, secretário. A praia de Iracema, aquela parte do calçadão, ali da Igreja de São Pedro, que pega ali do La Trattoria, ali o Largo Luiz Assunção, para lá, onde não está totalmente ocupado por prostitutas, está sendo dividido com hippies, com mendigos que estão até atacando as pessoas. Eu já tive a oportunidade de receber várias denúncias nesse aspecto. O que pode ser feito, já que a praia de Iracema se tornou, com algumas intervenções públicas, como o próprio Centro de Arte e Cultura do Dragão do Mar, tem sido um ponto forte de referência para essa atividade. O que pode ser feito num caso desse, especificamente? Essa questão também preocupa, porque a presença do hippie, dormindo ali, às vezes, como as pessoas dizem, a presença de pessoas se prostituindo, elas podem e afastam com certeza o turista. Há que ser feito um trabalho de conscientização, porque também é social. Ali não é nem o hippie, ali é uma pessoa que está ali fazendo as suas pecinhas de artesanato, tentando sobreviver. A própria questão da prostituição, que foi bastante discutida nesses últimos dias, também eu tenho dito que o turismo é uma atividade que movimenta muito dinheiro, movimenta muitas pessoas. Então, seja numa região pobre como a nossa, num país pobre como o nosso, num primeiro momento, até um aumento da prostituição, porque as pessoas são levadas pela necessidade para esse tipo de vida, tentando a sobrevivência. Mas no segundo momento, aí onde está a grande questão com relação ao turismo, no segundo momento, a partir do desenvolvimento que o turismo gera, com mais renda, com mais emprego, há naturalmente um deslocamento dessas pessoas que necessitam trabalhar para o mercado de trabalho normal, digamos assim, considerando que a prostituição não é um mercado de trabalho normal. Então, nesse sentido, nesse aspecto, o turismo tem um efeito muito grande quando gera renda e quando gera emprego
em larga escala e também renda distribuída, o que é muito importante. Já que o senhor falou de prostituição, a Graça Gadelha, que é aqui do Meirelles, pergunta como é que a Secretaria vem acompanhando o trabalho da CPI do turismo sexual e que medidas estão sendo adotadas para acabar com essa prática. Há todo um aparato em discussão nesse sentido, principalmente no que diz respeito à exploração sexual infanto-juvenil. A prostituição adulta é uma opção. É uma opção triste, mas é uma opção. Há que se tentar inibir, há que se tentar dar um outro direcionamento para o trabalho dessas pessoas que estão muitas vezes ali para sobreviver. Mas com relação à prostituição infantil, a exploração sexual da criança e do adolescente, aí estão polícia, Secretaria do Trabalho e Ação Social, a própria divisão de apoio ao turista num trabalho de coesão, coesos num trabalho de punir, de reprimir e rigorosamente, porque a prostituição infantil não se admite, é crime e tem que ser punido na forma mais rigorosa que a lei permite. Secretário, o ACI sinaliza para algumas áreas de Fortaleza que estão degradadas. Esse trecho que ele cita entre o Casbah e o Estoril, realmente houve uma degradação impressionante. E a gente percebe também que na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, há áreas bem degradadas e que na Praia do Futuro há áreas bem degradadas. E qualquer cidadão com o mínimo de informação de cidadania pode afirmar que isso traduz uma negligência do setor público que tem que gerenciar a ocupação do espaço público. Me parece que houve assim, certa negligência, certa omissão do setor público de permitir, aí prefeitura, estado, não sei, mas de permitir uma degradação dessas áreas. Nós sabemos, como moradores da cidade, que a Praia do Futuro está bem degradada, a Beira-Mar tem áreas que a prefeitura iniciou uma urbanização, mas a coisa não evoluiu no sentido anunciado inicialmente. E a situação da Praia de Iracema nesse trecho realmente é lamentável e é um péssimo cartão postal para Fortaleza. Eu acho que isso é um caso de intervenção. Tem um caso exemplar nos Estados Unidos da Broadway, né, que era uma região de prostituição, que houve uma intervenção da cidade, quer dizer, da prefeitura da cidade, e mudou, amparada com o setor privado também, que se associou, e que mudou tudo radicalmente. O que pode ser feito aqui? A gente sabe que o setor público não pode fazer tudo sozinho. O que pode ser feito efetivamente? Porque agora, eu lembro que o estigma do turismo sexual em Fortaleza já está fora do nosso controle. Quer dizer, eu acho que algo fora do controle. Nem turismo sexual, aí é onde eu vou entrar. Fora do controle no sentido de que, se o senhor não sabe, existem sites na internet que mostram Fortaleza como um destino sexual ao lado de Recife, etc, etc, etc. O que é lamentável. Mas não é muito por aí. Tanto é que eu sou totalmente contrário ao termo turismo sexual. Seria reduzir... Aqui se criou o termo prostiturismo, não foi naquele tempo primeiro? É pior ainda. Reduzir o potencial turístico que tem o Ceará, com suas praias, com suas serras, com o sertão, com a hospitalidade do povo. Ao sexo, eu acho que é uma imaginação muito curta e precária nesse sentido. Dizer que existe prostituição, existe. E eu há poucos disse até que, até em função do turismo, pode haver um aumento na prostituição, porque gera renda, movimenta muito dinheiro e traz muitas pessoas de fora. Mas dizer que nós vamos vender o Ceará pelo sexo, trazer turista para cá pelo sexo... A própria ocupação da Praia de Iracema foi em função do fato de que lá estavam indo os turistas. Quem for... Eles invadiram lá. Quem for trabalhar no turismo dessa forma vai quebrar muito cedo. Se nós formos nessa feira lá agora em Portugal, onde vamos promover o Ceará, vender o Ceará como produto turístico, se nós formos apresentar sexo lá, não vem ninguém para cá não. Vai à falência. Então é nesse sentido que eu sou contra o termo turismo. Não existe turismo sexual. Existe prostituição, existe.
Existe o que é pior, exploração sexual da criança e do adolescente. Existe, tem que ser combatido com todas as armas, tem que ser combatido. Mas reduzir o potencial turístico, que é enorme do Ceará, ao sexo, aí é muita falta de imaginação e também muita falta de espírito público, querendo inclusive prejudicar, porque prejudica, se pegar que o Ceará, a atração maior é o sexo para o turista, os turistas não virão. São quase 2 milhões de turistas. E no ano, agora, de 2001, de agosto a dezembro, foram registrados lá na divisão de apoio ao turista 71 casos de exploração sexual de criança e adolescente. É muito, é muito. Um caso já é muito, mas são quase 2 milhões de turistas. Destes, 20 com turistas. E o restante, exploração sexual, aqui mesmo, pelos próprios cearenses. Quer dizer, existe, preocupa, não deveria existir a exploração sexual da criança e do adolescente, mas se nós compararmos com o todo do turismo, é insignificante. É só aproveitar, Zamar, desculpa, só gostaria de enfatizar, porque quando entra nesse assunto, realmente eu gostaria de enfatizar as suas palavras. Nós que trabalhamos sempre a iniciativa privada, o Trade Turístico, junto com a Secretaria de Turismo, no desenvolvimento do turismo do Ceará, enfatizar as suas palavras. Eu acho que são casos pontuais, nós vendemos no Ceará realmente em todos os materiais, tanto da iniciativa privada quanto da Secretaria de Turismo, em todas as feiras e tudo, sempre focando as nossas belezas, praias, tudo isso que o secretário falou, e realmente eu acho que o nome turismo sexual está bem longe de ser realmente o atrativo do Ceará, e me preocupa também, como o senhor disse, que não pegue isto que está se falando tanto e que não faça de uma coisa que não é verdade, querer transformá-la numa verdade, e isso o trade turístico, a ABH, a hotelaria, lutará com tudo que puder para ser sempre contra este nome aí, porque seria fadar o nosso destino à falência, não só do destino como de todos. Bom, pergunto, secretário, qual é o perfil do turista que visita Fortaleza? Eu pergunto, turista brasileiro, estrangeiro, o objetivo da viagem normalmente, qual é o percentual em termos de turista estrangeiro, brasileiro, e o motivo da viagem, se é negócio ou é mais lazer? É mais lazer. O turismo de negócio, nós temos um potencial muito grande, mas não temos um grande centro de convenções, um grande parque de feiras. E o turista estrangeiro, ele representa em torno de 11% dos turistas como um todo. Quer dizer, em sua grande maioria, são turistas nacionais. E quais são as companhias aéreas estrangeiras que estão voando atualmente para Fortaleza? Bem, nós temos a TAP, com 2 voos, e a partir de 2 de abril, 3 voos diretos, Lisboa, Fortaleza, Fortaleza, Lisboa. Quer dizer, já é uma notícia que eu estou antecipando aqui. O Renato aqui, só para pegar aqui o gancho aqui, Sérgio, o Renato é estudante de turismo, da Praia de Iracema, ele disse, como é que o senhor explicaria a quantidade de voos charters para o Rio Grande do Norte, que não são da Argentina, e por que essa captação de charters não está passando aqui pelo Ceará? Não, mas está muito, está muito. Nós temos 23 voos charters por semana vindo para Fortaleza. E um dado importante, ele falou de Argentina, eu recebi agora aqui no intervalo da assessoria, que até de difícil explicação, mas constatado através dos números, que o fluxo de turistas argentinos aumentou agora, nesse período até agora apurado da autoestação, de 10%. Um dado concreto apurado. Quer dizer, realmente as variáveis são muito grandes. A Secretaria já tem algum... E outro dado também aqui é que os apartamentos para a temporada você não encontra. A gente poderia até fazer uma experiência de ligar para onde está anunciando nos jornais para ver se realmente isso é verdadeiro. Mas diz que apartamento para a temporada está tudo lotado. Tudo Secretário, eu vou voltar a um tema que realmente é impertinente, vou usar a expressão, novamente, turismo sexual, que se refere àquele tipo de turismo onde a pessoa que sai do seu destino de origem vai para outro destino com objetivos sexuais.
Eu até acho que turismo sexual é até um pleonasmo no turismo global, porque muita motivação de viagem se dá pela atração da sexualidade. Até, infelizmente, temos que lamentar, por exemplo, que a Bangkok, a capital da Tailândia, ganhou notoriedade no mundo por ser um destino sexual. Então, eu quero agora dar um depoimento, e eu acho que o Ceará, nós todos cearenses, devemos se opor publicamente contra isso, mas o que eu percebo como cidadão e morador da cidade é que existem cenários na paisagem da cidade onde fica explícito que muitos estrangeiros, principalmente italianos e alemães, vêm para cá com o objetivo de exploração sexual do biotipo da mulher cearense. Então, qualquer um de nós que sai pela cidade, pelos shopping centers, pela Avenida Beira-Mar, vê o contraste entre o turista estrangeiro e as nossas cearenses com aquele seu biotipo mais tradicional. Quer dizer, querer negar essa realidade é querer tapar o sol com a peneira. Então, eu percebo como cidadão, e isso é uma impressão empírica, que de fato existe uma motivação sexual muito forte para atrair homens, somente homens que não vêm acompanhado nem da sua mulher, nem da sua família, para Fortaleza, não só para Fortaleza, para o Nordeste. Esse fenômeno saiu na Newsweek, saiu na Time, saiu em várias publicações, quer dizer, é uma tendência que nós, de fato, queremos combater. Agora, não adianta, quer dizer, negar essa realidade. Eu acho que o senhor não nega, eu acho que ninguém em sã consciência nega. E eu acho que isso muito se deve à atração de um turista que tem uma qualidade muito ruim. Quer dizer, um tipo de turista que vê nós aqui no Ceará como uma ponta de barbárie. Eu acho que a gente tem que lutar contra isso. É uma sugestão. Eu não sou do ramo, mas essa é uma impressão que eu dou em relação a essa realidade. Quer dizer, não podemos negá-la. Tá, mesmo isso existindo, que não é bem assim, nós ainda não concordaríamos em falar de turismo sexual. Mas, digamos, num avião cheio de gente que venha da Itália ou de outro destino, de São Paulo, de onde quer que venha, pode ser que venham um, dois interessados, o que eu acho até simplesmente vir aqui por causa do sexo, fazer sexo. Há os que não vêm com essa intenção e que chegam aqui e há uma facilidade, estão fora de casa e também vão à prática do sexo com prostitutas. Também acontece, eu não nego nada disso. O meu grande questionamento é com relação à questão de turismo sexual, porque não é por aí. Quem for por esse lado vai à falência mesmo. Aliás, nem começa com o seu negócio. Nesse aspecto, por exemplo, tem se falado muito que o Ceará não vai poder explorar infinitamente o sol, a praia, só os recursos naturais. Há que se pensar fórmulas que expliquem o turismo cultural, o conteúdo atrativos para esses turistas que visitam, se a gente pegar a Itália, a França, que são países que têm conteúdo cultural como um dos atrativos ao seu fluxo turístico. O Ceará, como é que ele está pensando essa outra etapa, por exemplo? Nós temos uma cultura muito rica, o nosso folclore, o nosso artesanato, e você não imagina como é apreciado o artesanato do Ceará. No centro de turismo, na SEARTE, aonde você for nessa temporada de muitos turistas em Fortaleza, esses ambientes estão cheios das pessoas comprando. O próprio chapeuzinho que é distribuído lá no aeroporto, você pensa que não, mas tem uma aceitação muito grande. Às vezes a menina vai entregando e a pessoa não quer porque pensa que tem que pagar, pergunta quanto é, quando sabe que é de graça, é um brinde, aí recebe com a maior alegria. Agora, tem uns que já descem a escada rindo, eu vi isso agora quando eu estava vindo de Brasília um dia desse, a pessoa já vem rindo para receber um chapeuzinho de palha, tão simples, mas faz parte dessa. Do ponto de vista da organização da economia, digamos assim, de 0 a 10, em que grau você considera que nós estamos organizados nesse setor? Nós estamos numa escala... Não, nós estamos começando em tudo. No próprio turismo nós estamos começando. O potencial é tão grande que nós estamos ainda engatinhando. Há um potencial enorme para essa atividade no nosso estado. Secretário, a gente está indo aqui já para a reta final e tem muita pergunta de telespectadores. Se o senhor puder responder assim, objetivamente, como a Terezinha Moraes da Água Fria, ela é agente de turismo. E pergunta de que forma e qual o plano que o governo tem para incentivar o desenvolvimento do turismo rural no Ceará?
Já está despertando interesse em investidores nos hotéis fazendas que têm se implantado no interior, também começando. A Marta Moraes, estudante de turismo do bairro dos Queiroz, pergunta por que foi tirado do trem que fazia o passeio Fortaleza-Baturité. Aí foi uma questão de Refesa, liquidação da extinção da Refesa, a outra empresa assumiu. Há poucos dias discutimos com a antiga empresa que operava esse percurso, a máquina, a liturina está lá, disponível, realmente muito aprazível esse passeio até Baturité. Uhum. O Arnoldo é da praia do Iguape, professor, e pergunta se existe algum programa para incrementar o fluxo de turistas das cidades praianas da região metropolitana, como as praias de Iguape, Prainha e etc. Existe a partir do interesse de investidores em implantarem grandes empreendimentos. Você vê que tem planos de investimentos em Camusim de 400 milhões de dólares. Hoje esteve um investidor comigo, disse que tem uma linha de crédito em bancos internacionais de 440 milhões de dólares. Ele tem 360 hectares aqui próximo à Praia da Baleia e mostrou lá um projeto muito bonito, querendo saber qual a parceria que o governo do estado poderia fazer com ele como investidor. Para o lado leste, também grandes empreendimentos estão em vista. E isso é bom. E a praia ainda é a grande motivação. Mas nós temos as serras e temos o sertão também. O Máximo Soares é piloto aposentado, mora no Meireles. Ele pergunta se é do conhecimento do senhor que existem duas tabelas de preços, uma para uso dirigido aos turistas e outra para quem é da terra. Segundo ele, isso acontece diariamente nos restaurantes e nos taxistas. Em alguns restaurantes, alguns taxistas, há notícia nesse sentido. O que não é bom para o turismo, não é bom para a nossa economia, não é bom para esse que está explorando também o turismo. O professor João Teles de Maracanã, o senhor falava agora, está tudo começando aqui, ele já pergunta se o senhor já se considera totalmente entendido em turismo aí. Não, o que eu posso dizer é que assumi há poucos dias, mas estou trabalhando 24 horas por dia, tenho um prazo curto, mas acho que tenho todo um mandato de 4 anos pela frente para trabalhar. Quer dizer, eu estou com toda a garra exercendo a minha missão. Secretário, o senhor fez um bom trabalho quando prefeito em prol do turismo e houve um entrosamento muito bom com o trade. E naturalmente nós sabemos que o senhor tem pouco tempo como secretário, alguns meses aí pela frente, 3 meses parece. Há uma expectativa em torno do que vai ser feito. Eu pergunto, há alguma novidade? O senhor poderia anunciar alguma novidade nesse período que o senhor está trabalhando, que o senhor vai ficar na secretaria, tendo em vista que o senhor deverá se afastar, se não me engano, em abril, né? Perfeitamente. Pois então, mas retorna, segundo ele falou agora há pouco. Eu digo que o turismo, você tem e é o papel da secretaria, não é só isso que o turismo, mas o papel da secretaria é a questão da captação de investimentos, apoio à implantação de infraestrutura e a questão da promoção. Então, nesse sentido, a secretaria tem feito um trabalho bastante intenso. Secretário, o senhor está... Ainda com relação ao negócio, eu fiquei 3 anos na Câmara Federal como membro da Subcomissão Permanente de Turismo. Então, aquele telespectador, eu tenho discutido bastante turismo na minha vida, além dos 4 anos na prefeitura Pois também. a minha pergunta é exatamente isso. Como é que está sendo a experiência? O senhor está gostando da experiência? Pretende reeditá-la no próximo governo? Lá na Câmara, discutindo, visitando, viajando, durante esses 3 anos na Comissão de Turismo, agora estou vendo agora na prática, né? Mas E na prática, a teoria é outra ou é a mesma coisa? Não, aplicando bem a teoria, você consegue alguma coisa. Tem dado para fazer um pouco de turismo também, não? Né? Falta tempo. Agora, secretário, só para a gente concluir aqui, qual é digamos assim, a contribuição que o senhor espera deixar? O senhor deixou escapar nas entrelinhas aí que tem mais 4 anos pela frente. O que significa que voltaria depois da reeleição, né? Ou da próxima eleição. O senhor falou aí, foi ato falho? Não, eu falei que estou trabalhando como se tivesse 4 anos pela frente, estivesse iniciando um mandato de 4 anos. Ah, tá certo então. Mas de qualquer forma, como é que o senhor imagina que o Ceará deva trabalhar para dar solução a problemas que são crônicos? Por exemplo, a falta de um equipamento, um centro de convenções de grande porte que permita
alavancar esse turismo de negócio, é falado há mais de 20 anos aqui no Ceará. Quer dizer, o que é que precisa ser feito de fato? Nesse aspecto, nós temos que aproveitar as potencialidades. Uma delas é o turismo de negócios. Nós não temos um equipamento que receba grandes congressos. Então temos que construir esse equipamento. E está em projeto, deverá estar concluído agora em março, já pronto para ir à licitação, o Centro Multifuncional de Feiras, de parques e eventos do Ceará, que já foi mostrado para vários segmentos da sociedade. Esse equipamento vai ter condição de abrigar qualquer evento de qualquer porte que hoje aconteça no Brasil e no mundo, através do centro de convenções, através do parque de feiras que será construído aqui em Fortaleza. Aí nós vamos dar um salto enorme na questão do turismo de negócios, cujo potencial é grande e é um turismo que acontece fora dessa alta estação que tanto nos preocupa ao Regis, ele tem razão de estar preocupado, preocupa a mim também. Quando eu digo aqui, eu vejo as coisas numa visão otimista, mas eu fico preocupado. E se não estiver mesmo acontecendo, isso vai prejudicar a economia, vai prejudicar investidores, vai prejudicar quem está no turismo e quer se desenvolver. Então, o turismo de negócio tem que preencher essa lacuna que é o espaço entre a autoestação e outra. 30 segundos, só para não deixar a Rose e Yolanda sem resposta aqui. Só acredito que o tipo de estratégia de propaganda que foi veiculado na Europa estaria atraindo essa demanda indesejável que propicia a prostituição infantil? Não, absolutamente. Aí, as peças publicitárias, a partir da Secretaria de Turismo e também do próprio trade, não tem nenhuma motivação de sexo. Não tem nenhuma motivação de sexo. E lá na CPI lá da Câmara, eu levei as peças desde 1995, calhamaço assim, com todas as peças desse período, não há em nenhuma delas motivação para sexo. Então não é a promoção institucional do governo, nem do próprio trade turístico que possa levar a essa questão da motivação de sexo. Secretário, a gente quer agradecer sinceramente a presença aqui no Cena Pública e desejar sucesso aí à frente da pasta nesse final de mandato aí que o senhor... Obrigado pela presença. Obrigado, Zé Maria. Obrigado, Regis. Obrigado também, Luiz Sérgio. Nós agradecemos principalmente a sua audiência. Lembrando que o Cena Pública volta na próxima semana. Até lá.